Afinal, saber sobre os seus traços de caráter, isso é legal ou não é? Isso é uma bênção ou uma maldição? Interessante, né? Porque se você compreender como isso surgiu, você vai ter noção para que servem os traços de caráter. Mas, infelizmente, estão fazendo uma deturpação aqui dos traços de caráter. Os traços de caráter, eles surgiram com o Reich, quando ele estava estudando os fracassos da psicanálise. Então, o que estava acontecendo? Que os casos da psicanálise não estavam avançando. E aí, em cima desse estudo, ele começou a perceber e desenvolver essa abordagem, essa nova tecnologia de olhar para o cliente e compreender os traços de caráter. Os traços de caráter, eles revelam os traumas que os clientes carregam. Antigamente, na psicanálise, acreditava-se que era só tomar consciência dos traumas e que você resolveria tudo. É interessante isso, né? É só você olhar para os traumas e tudo se resolve. Interessante que isso aí está acontecendo algo também na sistêmica. Hoje em dia tem essa fantasia que é só você olhar para o negócio e a coisa resolve. Gente, isso aí lá com Freud, lá na psicanálise, já viu que não funcionava. E aí o Reich ele começou a desenvolver essa abordagem da análise do caráter e é daí que veio. E o grande foco da análise do caráter é identificar os traumas que ocorreram lá no mundo da infância e como o profissional pode trabalhar com o indivíduo para resolver, aliviar, curar, entre aspas, os traumas e fazer com que esse indivíduo consiga se conectar com a vida de uma forma muito mais saudável. Então, o grande foco de conhecer traços de caráter seria para conduzir a um tratamento. Esse é o grande foco. Infelizmente, hoje em dia parece que a caráter virou mais adjetivo, uma característica que eu carrego e de repente, eu sou assim porque eu sou desse jeito, eu choro porque eu sou oral, eu me desligo porque eu sou esquizoide. Então, você entendeu o porquê? Sei, entendeu o porquê, obrigado, mas o que você vai fazer com tudo isso? Então, agora eu já sei por que eu faço tudo isso. Eu já contei várias vezes uma história aqui essa história é meio longa, não vou contar tudo agora, mas resumindo, um cara que fazia xixi na cama e depois de anos e anos e anos de análise, ele encontra um amigo dele, o amigo pergunta sobre isso, então, e aquela história de mijar na cama? Cara, aí ele começa a falar todas as coisas, olha, eu mijava na cama por causa disso, por causa disso, entendi tudo, agora já estou sabendo. E aí o amigo pergunta, então agora você parou de urinar na cama? Não, parar de urinar não, mas eu já sei porque eu urino. Saber para que urine e continuar urinando não muda nada. Então, o seu traço de caráter, você com seu traço de caráter, é uma maldição? É uma bênção? Não sei, vai depender do que você vai fazer com isso. Então, quando se fala de traços de caráter, é interessante que na história da psicoterapia, eu já contei algumas vezes como é que a visão sobre os traços de caráter ele foi mudando. O Lowen, quando pegou os traços de caráter do Reich e começou a desenvolver a análise bioenergética, que é uma abordagem neo-reichiana, que aliás eu sou especialista nisso, eu fiz a formação internacional da análise bioenergética, e aí o foco que o Lowen colocou era que o indivíduo identificando todos os seus traços de caráter, resolvendo esses traumas, ele chegaria a um hipotético traço de caráter genital. O que é um traço de caráter genital? É um cara que resolveu todos os seus traumas. E ele acreditava nisso. O Lowen acreditava nisso e vendeu essa fantasia, entre aspas, para as pessoas que estavam entrando na bioenergética. Então é assim, vamos trabalhando todos os traços, que assim que trabalhar todos os traços de caráter, o indivíduo vai se tornar um caráter genital, é o nome desse caráter. O caráter genital é o cara que resolveu tudo. E o Lowen, depois de anos de trabalho e acreditando nisso, ele mesmo entrou em contato com a realidade.
E aí lá no Congresso da Grécia ele fez uma palestra que ficou marcada dentro da bioenergética, onde ele falou: sinto muito, eu errei, sinto muito por passar essa visão, entre aspas, porque você não consegue apagar traço de caráter. Traço de caráter é a sua história de vida. Você não consegue tirar o traço de caráter. É a sua história de vida. Então, ele existe porque a sua história foi dessa forma. Como é que você pode eliminar traços de caráter? Você não elimina. E aí, o grande foco do trabalho com traços de caráter, a partir dessa grande sacada e perceber que não funcionava, vou curar todos os traumas e vou ficar nesse lugar. Eu estou falando isso que o que eu recebo de perguntas. E o tratamento, Fernando, para se livrar de tudo, para resolver tudo de uma vez por todas, eu vou me livrar de todos os traços de caráter. Gente, você não consegue se libertar de traço de caráter, porque traço de caráter é a sua história de vida. Não dá para voltar atrás e apagar a sua história. É a história que está registrada no seu corpo, é como se fosse uma memória, e é uma memória do que você vivenciou na sua vida. Ponto! Mas eu não aceito a minha história. Bom, então o que eu vou fazer? Já pensou? Eu chegar para mim e falar assim, eu não aceito que eu sou um descendente de europeu, eu queria ser um descendente de asiático. Não, eu não aceito que eu tenho a minha altura, eu queria ter 2 metros de altura. Eu não aceito que meu cabelo é moreno, que devia ser loiro. Eu não aceito que os meus olhos não sejam azuis. Gente, isso é adulto ou infantil, hein? E presta atenção que adulto e infantil faz parte disso. Quando eu, por exemplo, começo a trabalhar no corpo consciência, eu digo dessas 4 dimensões, esses 4 níveis de leitura corporal. Porque as pessoas começaram a focar no traço de caráter, e infelizmente tudo que foi uma descoberta e um caminho que aconteceu lá na história para chegar até hoje, acabou entrando por um destino estranho que virou mais adjetivo e que, sinceramente, está desconectado da essência da análise do caráter. A essência é identificar o indivíduo, a história do indivíduo, seus traumas e trabalhar os seus traumas. E aí mudou, por exemplo, quando quando o Lowen assumiu que aquela visão que ele estava desenvolvendo era furada, aquilo era uma ilusão. O grande foco da bioenergética, gente, isso já deve fazer uns 25 a 30 anos por aí. Não foi ontem essa história, tá? Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, senão vai ficar pulando. O grande foco e o que se faz depois de tudo isso, que também naquela época é um tal de assim, vamos quebrar as couraças, porque a hora que quebrar as couraças, nós vamos encontrar aquele ser humano puro, lindo e maravilhoso por trás disso. Gente, quem conhece história, por isso é importante conhecer a história das abordagens, porque senão os erros do passado serão cometidos todos de novo. As ilusões do passado vão aparecer tudo outra vez, mas não é possível. Será que nós vamos agora falar que a Terra é o centro do universo e o Sol gira em torno e tudo gira em torno da... Meu Deus, isso aqui está voltando para o passado. Então, traço de caráter. Traço de caráter revela a sua história. Você não consegue mudar ou sumir com seus traços de caráter. Quando Lowen viu essa dinâmica e percebeu e falou, sinto muito, e aí mudou o caminho da bioenergética, porque o caminho agora do tratamento não é eliminar os traumas, sumir e fazer a pessoa ter uma vida falsa, uma vida tipo assim, seleciona, deleta os traumas, seleciona e deleta, pronto, não tenho mais trauma, estou resolvido. E o pior é que o que eu recebo de pergunta com essa fantasia, que é assim, como é que some os traumas? Não some, os traumas não vão sumir. Sinto muito, pé no chão, realidade. Então, o grande foco é utilizar os traços de caráter com os recursos que você desenvolveu. É como assim, você começou a sua jornada, você vai ter umas dificuldades no caminho.
Em paralelo com as dificuldades, você desenvolve recursos. Então, por exemplo, se acontecer de eu perder a minha visão, sabe o que vai acontecer? A minha audição, o meu tato vai começar a fazer o quê? Vai ficar cada vez mais uma capacidade muito maior de captar o mundo aqui fora através dos outros órgãos sentidos. Quer dizer, eu perco uma parte e eu aumento e muito as outras. Então, essa hiperfunção das outras áreas da minha vida tem uma razão de ser, porque teve um problema aqui. E quando você vê traço de caráter, é a mesma coisa. Cada traço de caráter faz com que o indivíduo, a partir do trauma, ele desenvolva caminhos que ultrapassam, e com isso ele desenvolve recursos. E o grande foco do tratamento não é desaparecer com traço de caráter e nem ficar usando o traço de caráter como desculpa. Eu sou assim porque meu traço de caráter é assim. Meu Deus do céu. Você está assim. A grande questão é como você pode sair da dinâmica traumática para você utilizar o recurso. Quer dizer, como você sai da prisão do caráter para você se libertar para a vida e utilizar todos os benefícios que você desenvolveu decorrente do trauma daquela fase de vida. Teve esse trauma, você desenvolveu um monte de mecanismos. E aí você vai utilizar os mecanismos a seu favor. Isso é o que eu traduzi entre um caráter que é funcional e o traço de caráter que é disfuncional. O funcional é eu adulto lidando com meus traços de caráter. Eu escolho o traço de caráter que eu vou utilizar nessa jornada de vida. Hoje, para fazer isso, que traço de caráter eu posso buscar dentro de mim? É como se eu tivesse um armário cheio de roupas que eu escolho que roupa eu vou colocar e qual será a mais adequada para a atividade que eu vou fazer. Eu vou caminhar no parque, eu não vou colocar um terno. Eu vou fazer uma palestra lá na justiça, aí eu coloco um terno. Eu vou ser padrinho de casamento, é outra roupa. Eu vou trabalhar lá na fazenda, mexendo na terra, é outra roupa, é outro sapato. A questão é que eu tenho esses recursos à minha disposição. Quando você está preso num trauma, quando você está preso num traço de caráter e você não consegue trabalhar no funcional, você está no disfuncional, você vai vestir sempre a mesma roupa, fazer sempre a mesma coisa, sentir sempre a mesma coisa, porque você está preso e caminhando em torno do trauma. Isso é a prisão do caráter. Quando você se torna adulto, identifica essa dinâmica, você se liberta, corta essa cordinha que te prende ao trauma e você caminha para a vida. E tudo que você desenvolveu nessa jornada com uma série de traumas, você utiliza os recursos à medida que você precisar e ver o que é mais adequado. Conclusão, agora eu estou numa dinâmica adulta. Isso significa o quê? Eu estou no meu traço de caráter, mas de uma forma funcional. Então, não importa, assim, eu tenho um traço de caráter oral. Ok, mas o quanto desse traço de caráter oral está funcional, eu estou adulto, aproveito os benefícios, ou disfuncional, quer dizer, estou preso no trauma e revivo a minha dinâmica traumática todo dia. Isso é o mais importante. Eu não vou sumir com a minha história, não importa que traumas eu tive na minha vida, e sim o que é que eu vou fazer com os traumas que eu tive. Veja, não dá para apagar. Por isso, quando eu coloco lá no curso lá do Corpo Consciência, eu coloco 4 níveis de leitura corporal, porque é interessante você compreender. Por quê? Porque o seu corpo é a sua história. E não é só a sua história, é a história dos seus antepassados. Por quê? Porque na primeira dimensão de leitura corporal tem a ver com DNA,
que é a parte genética. Então, se você olha para mim, se você conhecer, você vai ver que eu tenho o quê? Eu tenho ascendência europeia, e se você entender, vai ter uma ascendência mais de Portugal, e se olhar, pode ser que tenha uns traços de árabe, que lá tiveram muitas invasões de árabe. Então, várias dinâmicas genéticas eu carrego. E se você fizer um estudo de DNA, o que você vai descobrir é que, no fundo, você tem conexão com praticamente todas as raças do planeta. E é verdade. E é verdade. Então fica assim, não, eu sou isso aqui. Não, eu tenho conexão com todas. A questão é, quais são os traços do DNA que são mais evidentes aqui? Então você vai fazer uma leitura que não é de caráter, é uma leitura da ascendência, de onde veio. Então, por exemplo, isso na medicina é extremamente importante. Quando você pega, por exemplo, um descendente de japonês, por exemplo, dependendo da alimentação, da cultura, ele vai ter algumas doenças que são mais frequentes. Do mesmo jeito que você pega os europeus, tem alguns tipos de anemia que você vai ver que são anemia do Mediterrâneo, anemia que vem da África, que é mais anemia falciforme. Dependendo da anemia, você vai vendo, você percebe o indivíduo, você já começa a checar. Por quê? Porque tem uma maior frequência de doenças nas pessoas oriundas de algumas partes. Por quê? Porque pelo DNA, código genético, traz a nossa história, a história que eu tive lá dos meus antepassados. Então eu carrego em mim toda a história dos meus antepassados. E se eu puder olhar para tudo isso, ok. Não, eu não quero ser do jeito que eu sou. De novo, isso é adulto ou infantil, hein? Então eu vou fazer uma leitura dos meus antepassados. Milhares e milhares de gerações estão aqui no meu código genético que desenvolveu esse corpo. Uma segunda leitura que é extremamente importante é como desse ovo que juntou o código genético do meu pai e da minha mãe, esse ovo começou a interagir com o mundo aqui fora. E o primeiro grande universo que eu entro em contato e eu começo a me moldar em cima dessas influências é o mundo intrauterino. E nesse mundo intrauterino que eu começo a mostrar como é que forma o corpo nas 3 camadas e como os afetos intrauterinos vão desenvolvendo mais, pondo mais energia, mais ou menos em alguma das camadas. E essas 3 camadas, elas dão origem a todos os órgãos dos sistemas. E aí você vai observar a formação dos órgãos e a função dos órgãos. E isso é influenciado pelo terreno fértil do útero materno, dependendo de como foi adubado, podado, nutrido e assim por diante, as dinâmicas que aconteceram lá, esse ovo ele vai desenvolver e revelar esse universo do mundo intrauterino. E aí você começa a fazer uma leitura dos indivíduos que têm uns traços endodérmicos, mesodérmicos e ectodérmicos. Então isso é uma outra forma de ler. Eu estou lendo a história do mundo intrauterino. Aí depois vem o mundo da infância. A criança nasce, a hora que ela nasce, ela entra em contato com o mundo aqui fora. Não é mais um mundo intrauterino, é um mundo extrauterino, mas dentro da família. Então é como se saísse de um sistema e fosse para o outro. Agora eu saí do útero da minha mãe e agora a minha conexão é com ela aqui fora, e não só ela, como também as pessoas que fazem parte da minha família. E tudo que vai acontecer nessa dinâmica infantil também será determinante para a forma como eu sinto, eu penso, eu ajo, que atitudes eu vou tomar, quem eu sou. E aí nós vamos nos moldando em cima das experiências que nós estamos vivenciando aqui no mundo da infância. E quando você passa pela infância, no fundo, está preparando você para se tornar a pessoa que você é hoje. É aqui que os traços de caráter começam a ficar mais evidentes. Então, de novo, olha só, eu estou vendo a história de cada pessoa basicamente em 3 grandes dimensões: a genética, mundo intrauterino e o mundo da infância.
E tudo isso compõe essa pessoa no mundo que ela está. Ela aprendeu lá. É como assim, baixou um programa. Baixou um programa. Você vê que não é só baixar um programa, né? Porque montou o corpo lá, o hardware, dentro do mundo intrauterino e o genético. E depois baixa-se um programa. E com tudo isso, é o que você é hoje, da forma como você funciona. Aí as emoções que você carrega, os sentimentos, as dificuldades, as facilidades que cada pessoa tem, vem exatamente desse lugar. E aí vem uma quarta dimensão extremamente importante, que é o mundo adulto e o mundo da criança. O quanto eu, adulto, consigo tirar a minha criança dos traumas que ela carrega, ou o que é que eu vou fazer com todas as dificuldades ou os problemas que aconteceram aqui, porque eu, adulto, agora vou levar essa criança para a vida. E é nessa dimensão do adulto com a criança que ocorre as dinâmicas de tratamento. É aqui que nós vamos pegar, eu vou olhar para a minha história e vou pegar todas as características boas que aconteceram lá, vou internalizar e multiplicar na minha vida. E as dinâmicas que foram negativas, eu vou olhar para elas, solucionar da melhor forma possível, porque tem certas coisas que não dá para assumir, não vou assumir com os traumas, mas eu vou aprender com tudo isso. É como se você montasse anticorpos, já que hoje em dia todo mundo está sabendo de coronavírus, de vírus, é montar anticorpos. Eu identifico o problema, crio anticorpo, para quê? Para eu não repetir dessa mesma dinâmica. É como assim, se você souber tomar vacina, ou se você souber tomar, não. Se você tomar a vacina ou se você desenvolver a doença, então você desenvolve anticorpos para quê? Para você não adoecer de novo dessa história. Então, quando você vira adulto, é como se você criasse um sistema imunológico que olhei os traumas, identifiquei, aprendi com eles, não caio mais nessas dinâmicas traumáticas. O que é isso? Esse é o caminho para você entrar no mundo funcional do caráter. Então, eu sou oral, eu sou esquizoide, eu sou isso. Bom, nós somos os 5, tá? Não importa, nós somos os 5, gente. E tem outra, os traços de caráter que são evidentes, muitas vezes esconde o que não é evidente. A época que tinha, vamos quebrar as couraças, quebrar a couraça é dos traços de caráter, vamos quebrar porque tirando a couraça, nós vamos encontrar um ser humano escondido lá atrás. Isso também foi outra confusão e também não deu certo, porque quando começaram a mexer nos caráteres aqui, nas couraças evidentes, começava a entrar em contato com dores mais profundas que estavam aqui atrás. E isso também faz parte da evolução do trabalho com caráter, que o caráter que está aqui fora, se você arrancá-lo, a questão é o que está atrás dele. E de repente, atrás desses traços que você está enxergando aqui na superfície, tem uma dor muito mais profunda aqui atrás. E por isso, muitas vezes, quando se quebrava couraças, o que acontecia é que esse indivíduo aqui entrava em contato com uma dor profunda e o que acontecia? Ele piorava demais ou ia para caminhos que não eram tão bons assim. Por isso, o caráter ele precisa ser respeitado, ele tem uma função. A função dos traços de caráter é ocultar dores profundas. Por isso, quando você enxerga isso, você precisa entender que tem raízes aqui, você precisa trabalhar aqui. Por isso, o tratamento não é arrancar isso aqui, não é entender o que é que tem por trás. Por isso, quando você vai ver o indivíduo, por exemplo, já dei vários exemplos disso, você pode pegar um indivíduo que tem uma oralidade muito evidente, que de repente por trás disso pode ter um problema da fase genital, como por exemplo alguma dinâmica de abuso sexual que de repente ele vai para trás. Então isso eu também falei na análise funcional do caráter, no curso que eu falei. Tem indivíduos que vão buscar traços de caráter mais regredidos ou então vão buscar traços de caráter mais para frente para utilizar para esconder a verdadeira dor.
Então, a dor que você vê no traço de caráter hoje, muitas vezes é a que dá para aguentar melhor, porque ela está escondendo uma dor mais profunda. Por isso não é tão simples emagrecer. Por quê? Porque se você mexer na oralidade e tirar a oralidade, de repente vem uma outra dor. E a dor, às vezes, não é da fase oral. Pode ser uma dor da fase anal ou da fase genital, mas está escondido aqui. Então você precisa compreender e trabalhar na raiz do problema. Por isso, para olhar para a dor, precisa ser um adulto, precisa estar na dimensão do adulto. E um tratamento, ele faz exatamente isso. Você precisa trabalhar com um adulto do cliente, e esse adulto, ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai aceitar a história de vida dele. Não aceito, eu me revolto. Qual é a vantagem de você aceitar ou não aceitar? Isso é coisa de criança, né? Eu não queria nascer no Brasil, eu queria nascer na Inglaterra, porque assim já tomava vacina. Gente, você nasceu no Brasil, mora no Brasil. Não, mas não aceito, não aceito. Eu não quero ser brasileiro. Você é brasileiro. Ponto. Não tem isso. Então olhar para a realidade, sempre a realidade. Aceitação da realidade. Aí eu aceito a minha história. Conforme eu compreendo os meus traços de caráter, eu estou compreendendo a minha história de vida. Eu aprendo e compreendo a minha história de vida. Então, é um grande ensinamento, uma descoberta de si mesmo. O que aconteceu na minha vida? Pronto. Isso, primeiro é isso, aceitação da realidade. Depois você vai trabalhar para você ter a sua individualidade. Existe você e existe o outro. E isso é importante. A individualidade se trabalha muito na fase anal. Lembra? Isso aí eu já falei lá no curso, lá e mostrei no diagrama também. Então, na fase anal seria individualidade. Existe eu e existe você. Somos dois seres diferentes. Eu e você. Não somos todos grudados, simbiose, fase oral é tudo grudado, depois é isso aqui, e depois, quando chega na fase genital, eu preciso trabalhar a identidade. Quem eu sou e para que eu existo nesse mundo. Eu não estou aqui para ser o que você quer, e você não está aqui para ser o que eu quero. Isso é a oração da Gestalt terapia, né, Fritz Perls? Eu sou eu, você é você. Eu não vim aqui para preencher as suas expectativas, nem você veio para preencher as minhas. Se nós nos encontrarmos, tudo bem. Se não, não há nada a fazer. O que é? Eu sigo o meu caminho, você segue o seu. Por quê? A hora que você tem uma identidade, você começa a se conectar, não é com o seu pai, mãe, família de origem, não é passado, é futuro. Quem fica olhando e preso no passado está no mundo disfuncional e preso nas tramas do caráter, nos traumas de caráter. Quando você olha para o futuro, você pega, as raízes estão no passado, mas você cresce em direção ao futuro. Isso é se tornar funcional. Eu pego disso tudo aqui, essa porcaria que aconteceu, aprendo, transformo e faço algo melhor no futuro. Agora eu sigo para a minha vida. Isso eu vou fazer. Eu saio do disfuncional do caráter, que é conexão com o passado, para o funcional do caráter, que é conexão com o futuro. E sabe o que vai acontecer? Aqui eu desenvolvo propósito de vida. Propósito de vida. Eu me conecto agora com o mundo aqui fora. Então eu saio do útero família para nascer para a vida. Se não, se eu ficar preso no útero família, eu não vou nascer para a vida. O que me aprisiona aqui? Por que não está cortando esse elo, essa corrente, essa cordinha, esse cordão umbilical com a família? Porque quando não consegue cortar isso aqui, o que corta tem a ver com sexualidade. E é por isso que eu falo aqui, explico, e por isso que Freud, Reich falava assim, todos os indivíduos neuróticos têm problemas com a sexualidade. Todos os traços de caráter têm problemas com a sexualidade. Por quê? Porque a função da sexualidade é cortar, seccionar o cordão umbilical com a família de origem para avançar para o mundo e construir uma nova família e você se conectar agora com o mundo, com a vida aqui fora. Quem fica preso aqui sempre tem dinâmicas traumáticas e também vai ter problema com sexualidade.
tá? Porque a sexualidade exatamente corta esse cordão umbilical para você ir em direção à vida. E tem gente que acha que sexualidade é só para ter prazer, então sinto muito, isso também está precisando estudar mais ainda. Quando você consegue fazer isso, você tem um propósito de vida. E aí eu ouso dizer algo, até para terminar, que já deu a meia hora aqui, que no fundo, se você compreender essas dinâmicas todas de vida, no fundo isso aí tem a ver com a espiritualidade, porque fica assim, quem sou eu, o que é que eu vim fazer nessa vida? E é interessante porque você entrou nessa vida por algumas portas, e esse caminho inicial, ele te trouxe uma série de obstáculos e como você lidou com todos esses obstáculos. E agora você é único, não importa o que tenha acontecido com você. Isso é Sartre, né? Ele fala assim, não importa o que fizeram comigo até hoje, e sim o que é que eu vou fazer com tudo aquilo que fizeram comigo a partir de hoje. O que é? Ir para o futuro. E não ficar olhando e grudando no passado. É agora aprender a caminhar para a vida. E como que eu vou caminhar para a vida? A minha jornada de vida é diferente da sua. Nós passamos por situações diferentes. Isso fez com que eu desenvolvesse algumas dinâmicas de traços de caráter. E você também, a mesma coisa. E esse conjunto de fatores é como assim, você veio para essa vida exatamente para passar por essas experiências e se conectar com o mundo. E cada um faz o seu jeito. A minha jornada é diferente da sua, mas em essência é a mesma coisa. É se conectar com a vida e levar tudo de bom que eu aprendi aqui e multiplicar aqui. E aprender com as coisas negativas. O que nós estamos fazendo? Melhorando a forma de seguir para a vida. Melhorando as conexões que nós temos com a vida. As relações que nós estabelecemos. 3 níveis de relações. Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com os outros, com o mundo aqui fora. E aí quando eu sou adulto, eu sei trabalhar nessas 3 dimensões. E aí você vai gradativamente ficando cada vez mais adulto, porque é um processo de evolução, e gradativamente você vai descobrindo as dinâmicas traumáticas, aprendendo, utilizando os recursos. E isso é um caminho único para cada um. Você tem a sua jornada de vida, eu tenho a minha. No fundo, é tudo seguindo para a vida. A questão é como cada um segue, tá? Bom, que é interessante que veio uma outra frase que eu até escrevi aqui para não esquecer, porque assim, a vida é a soma de todas as suas decisões, sabia? Você está nesse lugar porque você tomou uma série de decisões. E é assim que funciona a sua vida. Se você aprender a tomar novas decisões, a vida muda. A vida, no fundo, ela é enorme. A questão é como você se vincula com a vida, como você faz essa conexão. E aí, dependendo das decisões que você toma, isso vai determinar a vida que você tem. E aí, se a vida está negativa, adivinha, está na hora de você aprender, virar adulto, começa a tomar decisões mais saudáveis, tá? Essa aqui é uma frase do Albert Camus, que ele fala uma coisa desse tipo, que eu adoro essa frase. Bom, falei, passei o recado, porque tinha tantas perguntas, mas tantas perguntas que resumiam nessa história com uma fantasia. Então agora, se eu sou oral, eu serei sempre oral na minha vida, e agora eu vou falar, oh meu Deus do céu, você tem o traço oral, a questão é, você está funcional ou disfuncional? Se for funcional, excelente, você tem ferramentas para seguir e alcançar sucesso na vida. Se for o disfuncional, você fica preso no trauma. Portanto, se você pegar o conhecimento que veio do passado, a evolução que todo mundo teve, como eles foram traçando esse caminho, você não vai voltar lá para trás e cometer os mesmos erros no começo da descoberta de análise do caráter, às vezes até da própria psicanálise. Meu Deus do céu, quando você não aprende história, você comete os mesmos erros, e aí cria fantasias que lá atrás já viram que não funcionava, mas por desconhecer a história, começa
a repetir tudo outra vez e fazer cada coisa mais esquisita. Pessoal, foi um prazer estar aqui com todos vocês e agora eu vou encerrar aqui. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.